mas não rejeitou. Então assim foi levar ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele mas ele não amou. E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. Então se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse Paz e graça, amados, estamos começando mais uma edição do nosso programa, podemos dizer também do nosso culto. E sempre que começamos, nós lemos um texto, um versículo que é muito conhecido, que é o de João, capítulo 3 e verso 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos começar o culto já fazendo uma oração, né? Senhor Deus, eterno Pai, eu oro por todos os irmãos de longe e de perto, todas as pessoas que estão assistindo, meu Deus, esta programação, que o Senhor venha derramar a Tua graça, o Teu poder e a Tua unção sobre a vida de todos, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora nós vamos ouvir alguns louvores, tá certo? Vamos passar aqui alguns louvores. E logo após os louvores, nós vamos ter aí uma palavra e vamos ter também um momento de oração. Então você já pode ir deixando o seu pedido de oração, fazendo os seus pedidos de oração, tá certo? Que nós vamos reservar aí uns minutinhos para fazermos um clamor, tá certo? Então fica aí com esses louvores, com esse momento de adoração, e daqui a pouquinho nós estamos de volta, tá bom? Mesmo que
coisas aqui que eu não sabia. Algumas coisas aqui nessa lição aqui que eu não sabia. Que nós estamos debaixo de uma autoridade em todos os lugares que a gente está. Se a gente pega um ônibus e tenta passar por baixo, descer pela porta da frente, tem uma autoridade ali que vai dar problema pra gente. Vai dar problema. Falta 10 centavos, a autoridade ali já se manifesta na hora. E o senhor pedindo para descer com o RG, ele era idoso, porque tinha pedido o cartão dele, a pessoa se manifestou lá, já fez um escândalo já, porque o senhor tinha pedido o cartão de idoso, né, estava passando para RG, porque pode também, está dentro da lei, né? A pessoa já manifestou. Se a pessoa for na feira comprar banana e qualquer problema que tiver na banca de banana ali, tem uma autoridade. No trabalho tem uma autoridade. Na igreja tem uma autoridade. Em todos os lugares que a gente vai, a gente está debaixo de uma autoridade. Mas a gente não atenta e não percebe essas coisas. Né? A gente não percebe essas coisas. A gente acha que está, não, eu estou fazendo o que eu quero. Em todos os lugares onde eu vou, faço o que eu quero, mas em quase todos os lugares a gente não faz o que quer. Até mesmo na rua, se a gente cometer alguma coisa fora da autoridade ali, logo aparece uma viatura logo lá e para a pessoa já. Né? No trabalho, começa a chegar atrasado, a autoridade já se manifesta, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Tem uma pessoa na minha empresa que ela entrou como faxineira e esses dias ela falou, eu não vou fazer mais faxina. Ela entrou como faxineira, não vou fazer mais faxina, se quiser mandar embora, pode mandar. A autoridade foi lá e mandou embora, porque ela não queria mais fazer faxina. Agora eu quero trabalhar na mesa. Ela mesmo decidiu, sentou na mesa e começou a ocupar a obra. Não, eu quero trabalhar na mesa agora, que eu estou com as minhas pernas inchadas, cansado de subir escada, lavar a banheira, eu não vou fazer mais. As banheiras ficou sujas 15 dias, sem ninguém fazer. Eu até lavei o dos homens lá, para eles lavar só os homens, né? Que é o que eu uso. Ficou largado lá 15 dias, mas depois, aí ela pegou o atestadão de 15 dias, quando ela voltou, a autoridade se manifestou. Em todos os lugares tem autoridade. A pastora Michele já pregou aqui sobre as autoridades constituídas, que é o presidente, que é os vereadores, deputados, senadores, que é a autoridade que a gente vota nele para ele nos representar lá. Nem sempre ele representa, mas a gente coloca ele lá. Então, a lição de hoje nos fala sobre exemplos de autoridade no Antigo Testamento. E o primeiro exemplo aqui fala sobre a rebeldia de Cã. O primeiro exemplo aqui, quem era Cã? Era um dos filhos de Noé. Vou ler aqui no começo do livro, lição 3, vamos acompanhar. Noé era um agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se, ficou nu dentro de casa. Cã, pai, viu a nudez do pai, ficou contra os dois irmãos que estavam do lado de fora, mas sem Jafé, pegaram a capa, levaram sobre os ombros, andando de coisas de costa para não ver a nudez do seu pai, e cobriram. Quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu que seu filho caçula lhe havia feito, e disse, maldito seja Cã, escravo de escravo, será para seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor Deus de Sem, Cã, de Canaã, Canaã seja seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, seja Cã seu escravo, está em Gênesis 9, 20. Aqui, amados, aí tem o fracasso da autoridade concedida e teste na página 35. O que acontece aqui, amado? Deus escolhera Noé, deu uma autoridade para Noé bem antes, lá atrás. Deus deu uma incumbência para Noé construir uma arca, que essa arca ia salvar a humanidade, ia salvar o povo. E também no dia que Deus deu incumbência para Noé, para ele construir uma arca, Deus também deu uma autoridade sobremaneira sobre a população, sobre o povo da época. É claro que nem todo mundo obedeceu à autoridade. A Bíblia fala que o povo, na época,
estavam querendo saber de farra, o povo queria saber de pancarel, agora quer saber de Deus. Lá Noé chegava e falava, olha, vai haver um dilúvio, até mesmo porque nunca tinha chovido. Esse dia o pastor explicou aqui, nunca choveu, nunca tinha chovido naquele tempo. E Noé começou a fazer a arca e falou, olha, vai cair um dilúvio, vai se acabar, toda a carne vai perecer. Só que o povo, eles não acreditaram nisso, eles não reconheceram a autoridade que Deus tinha colocado em Noé. Então o povo falou, não quero saber de nada, esse velho fazendo uma arca aí, ó, tá até doido da cabeça. E Noé falava, olha, todo mundo vai perecer, toda a carne vai perecer, vai vir um dilúvio, vai acabar, vai vir um juízo sobre a terra. E o povo não quis nem saber. Mas ali, Deus já tinha dado uma autoridade para Noé. Noé já estava debaixo da autoridade de Deus. Noé já tinha sido escolhido, já tinha sido separado ali, já havia uma autoridade de Deus sobre a vida de Noé. Mas o que acontece? Noé, ele prega o evangelho, o povo não quis saber, o povo não deu ouvido, o povo não obedeceu, o povo não reconheceu a autoridade nenhuma dele. Aí vem o dilúvio, Noé entra na arca com os animais, os irmãos já conhecem a história desde criancinha, entra com a sua família na arca, Deus tem misericórdia dele, ali ele constrói a arca, Deus dá todas as medidas, tudo certinho, os animais entram na arca, sua família entra na arca, Deus traz o juízo sobre a terra, e toda a carne pereceu, todo mundo pereceu, choveu, o barco se levantou, e quando Noé sai da arca, a Bíblia fala que ele planta uma vinha. Ele planta uma vinha, passou os dias, a vinha começou a dar o seu fruto, e Noé, certo dia, ele começa a tomar um vinho ali, não sei se ele estava sentindo alguma coisa, se ele estava triste ou feliz demais. Ele vai falar que ele começa a tomar um vinho ali, só que ele exagerou na dose. Noé exagerou na dose e ele chapou o coco. Naquele dia não foi só um copinho, uma taça, não. Ele chapou o coco, ficou peladão. Tirou a roupa, tirou a cueca, tirou tudo. Ficou pelado, dando vexame dentro de casa. Ficou dando vexame, e um dos seus filhos, o filho mais novo, viu Noé, ele tirou foi o sarro. Ele não respeitou a autoridade que Noé tinha sobre o povo e sobre a família, a autoridade que Deus tinha colocado. Porque até as autoridades, amados, estão sujeitas a falhas. Com Noé não foi diferente. Ele é uma autoridade, mas naquele momento ele falhou. Ele chapou o coco, ficou nu dentro de casa. O seu filho mais novo viu Noé nu, em vez dele encobrir, em vez dele tomar outra atitude, não, ele ficou tirando sarro e correu e foi contar para os seus irmãos. Ele contou para os seus irmãos, olha, o pai está lá, nu, pelado, dando vexame lá. E os seus irmãos, os dois irmãos, eles, porém, sim reconheceram a autoridade que o pai deles tinha sobre ele. A Bíblia fala que os irmãos deles pegaram um lençol, colocaram sobre si, foram de costa até o pai, e chegaram lá, cobriram a nudez do pai, cobriram a vergonha do pai, e abafaram o caso ali, beleza. Só que no outro dia, alguém fala para Noé, olha, vi você pelado lá, não reconheceu a autoridade, saiu, foi espalhando para os outros, não reconheceu a autoridade. A Bíblia nos fala, amados, que Noé, quando ele ficou sabendo daquilo ali, que o filho mais novo dele tinha feito, a Bíblia fala que ele amaldiçoou o filho dele mais novo. Esse dia, sempre nesses anos, passava pela minha cabeça, meu Deus, qual é a origem da escravidão? Por que tem escravos? Será que Deus tem uns melhor do que outros? Aí eu, buscando esses dias, tem uns estudiosos lá que falam que a origem da escravidão é a maldição que Noé lança sobre Cã. Os descendentes de Cã são os escravos. Eu não sei se é verdade ou não, mas alguns estudiosos afirmam que a maldição, a origem da escravidão foi porque Noé amaldiçoou um dos seus filhos. Ele fala, olha, ele fala aqui ó,
Mas certo dia Noé se embriagou, no segundo parágrafo aqui. Em sua vinha, descobriu-se na sua tenda, e Cã, seu filho mais jovem, viu a nudez de seu pai, e comentou o incidente com os dois irmãos. No que se refere à conduta de Noé, é claro que ele estava errado, não deveria ter se embriagado, mas Cã fracassou a não reconhecer a dignidade da autoridade. O pai é a autoridade constituída por Deus no lar, mas a carne deleita-se em ver defeitos e autoridade para poder desembaraçar de todas as restrições. Quando Cã viu a conduta imprópria do pai, não teve o menor sentimento de vergonha ou tristeza, nem tentou encobrir a falta do seu pai. Isso revelou um espírito rebelde, e assim que saiu, contou o fato aos seus irmãos, destacando a falta de dignidade do pai e acrescentando o pecado de injúria aos seus erros. Observe que tanto como Sem e Jafé resolveram a situação, entraram de costa na tenda e, evitando assim ver a nudez do pai, o cobriram com a capa que tinha colocado sobre os ombros. E vê-se, portanto, o fracasso de Noé se tornou uma prova para Sem, para Cã e para Jafé. E Canaã, filho de Cã, esse incidente revelou quem era o obediente e quem era o rebelde. A queda de Noé revelou a rebeldia de Cã. Aqui nos fala que o pai e a mãe é a autoridade do lar. A Bíblia fala que eles se casaram e se tornaram agora uma só pessoa. Esse dia eu falei, Verônica, nós somos uma só pessoa. Ela falou sim. Eu falei, no dia do seu pagamento eu vou lá receber para nós, para mim, porque nós somos uma pessoa só. Ela falou, não, aí não. Aí destaca, aí não dá certo esse negócio, né? Mas o que eu vejo nos últimos dias, amados, é uma tremenda falta de autoridade nos lares. Semana passada o Rui chegou lá em casa e falou, olha, eu quero assistir desenho e vai comprar Danone para mim. Aí eu falei, não, foi você que comeu o Danone, então você que vai comprar. Então, eu quero assistir desenho. Aí nós brigamos, adivinha quem terminou de joelho na escada chorando? Ele! Porque hoje em dia, tá terrível hoje em dia criar criança. As crianças, com 4, 5 anos, ele já quer dominar já. Ele já quer dominar já, e se a mãe vacilar, ele domina. Ele não quer não, ele domina. Ele se joga no chão, ele faz um escândalo. Nós estávamos vendo que o pastor Sorocaba levando ruim, fez um escândalo também no metrô, que abriu o caramba, assim, o povo pensou que nós estávamos sequestrando ele. Até uma senhorinha veio lá e falou, quando chegar em casa, você está certo, ele dá um jeito. Nós sabíamos, nós não éramos os pais dele, mas ele fez isso, o metrô estava cheio, ele se jogou no chão, né? Abriu todo mundo assim, todo mundo em volta assim. A vergonha que eu e a Verônica passamos. Porque os pais não estavam mais, não ia nem explicar para a mulher que nós não éramos os pais. Então hoje em dia a quebra de autoridade já começa desde pequenininho. Aí essa criança é pequenininha, ele domina a mãe, ele domina o pai, ele vai querer dominar na escola, ele vai querer dominar com 12, 13 anos a polícia, ele vai querer dominar no trabalho, ele vai criar, ele vai crescer desde da creche, pequenininho, sem reconhecer a autoridade de ninguém. É eu que mando, é eu que sei, sai fazendo, porque o mundão está desse jeito hoje em dia. Criança com 3, 4 anos, amados. E não é longe não, a gente é que a gente vê o dia a dia, que as pessoas convivem com a gente. E se a gente não é, mas é a própria pessoa mesmo, nós mesmo. Criança chega 4, 5 anos e já quer dominar, já não. A Bíblia fala que o pai e a mãe é autoridade em casa, ele tem que se impor como autoridade. Não é só ele ser autoridade, ele tem que demonstrar e se impor que ele é autoridade. Porque senão, ele é quebrado, esse negócio aqui não é quebrado na vida da criança, na vida do jovem, ele vai crescer e vai se tornar uma pessoa que não respeita ninguém. Aonde ele vai, não respeita ninguém porque ele não aprendeu desde criança. Ele não vai
ele não vai reconhecer ninguém. Se com 4, 5 anos ninguém consegue dominar, mas quando ele tiver 18 anos, quem é que vai conseguir? Quando ele já é forte, quando ele é pequenininho, ele dá uns tapas, põe de joelho, a pessoa chora. Quando ele tiver 18 anos fortão, quem é que vai conseguir dominar? Não vai conseguir. Então aqui, o erro de uma autoridade de Noé, que não era para ele ter feito aquilo, demonstrou dos filhos dele quem tinha uma tendência a não respeitar a autoridade, e demonstrou os outros 2 filhos que tinha tendência, que tinha um respeito pela autoridade chamada Noé. Noé ele não estava ali por acaso. Não estava ali por acaso. Deus colocou autoridade sobre ele lá atrás. E autoridade sobre todas as pessoas, a população da época. Porque as pessoas e a população da época não reconheceram. Mas, porém, olha o que aconteceu com elas. Porque esse livro aqui fala sobre autoridade, mas se a gente for ver direito, além da autoridade, ele tem as ramificações. Então ele fala muito da autoridade e fala das punições. A passagem inteira aqui, pode ver, fala de uma autoridade, fala de um não reconhecimento da autoridade e fala o que aconteceu com a pessoa. A pessoa foi punida por não reconhecer. Ah, mas era um crente, era um separado, era escolhido, falava em língua, tinha contato com Deus, tinha. Mas não reconheceu a autoridade, pereceu. Faziam parte da linhagem, do povo escolhido, da família fazia. Mas, porém, quando quebra a autoridade, isso tudo se torna em vão. Todo o sangue, todo se torna em vão. Passando aqui por o segundo aqui, amados, nos fala sobre, na página 36 do livro, fala sobre o fogo estranho oferecido por Nadab e Abiú. Quem eram esses 2 camaradas? Esses 2 homens de Deus, sacerdotes aqui, filhos de sacerdote, eram da tribo de Levi. Era uma tribo separada por Deus, não foi por Moisés, foi por próprio Deus, para exercer todo o trabalho do templo, do tabernáculo. Todo o trabalho de sacrifício, trabalho de limpeza, trabalho de manter a chama acesa, porque tinha a chama lá que tinha que arder continuamente, o fogo tinha que arder continuamente sobre o altar, não podia se apagar. Então a liturgia do culto, tudo que fosse referente ao culto, era os levitas que faziam. Né? Hoje em dia a gente fala os levitas, né? A pessoa canta, o levita, apresenta o levita, o cantor e tal. Mas quando a pessoa está lavando ali o banheiro, a pessoa está sendo levita de Deus. A pessoa está varrendo a igreja, está trabalhando na cantina, está ganhando algum fundo para ajudar na obra de Deus, para pagar aluguel, para pagar as contas da igreja. A pessoa está sendo levita de Deus, ele está trabalhando na obra de Deus. Então esses 2 jovens aqui, eles eram filhos de Arão, escolhido, separado por Deus para cuidar do templo. Deus chama a família de Arão, unge Arão a sacerdote e unge os filhos de Arão como os ajudantes do sacerdote. Tem a autoridade delegada, tem a autoridade que Deus foi, e tem os ajudantes. Tem os ajudantes, que são muito importantes também. No filme do James Bond tem uma velhinha lá que ninguém sabe nem o nome dela. Eu nem até hoje nem sei o nome dela. O James Bond faz tudo. Pula de avião, faz aquilo, mas tem sempre uma velhinha passando pano para ele, ajudando ele lá. Ninguém sabe nem o nome dela. Todo o filme do James Bond tem, os antigão, os clássicos de 30 anos atrás, os mais novos, todos têm sempre uma tiazinha lá que ninguém dá nada por ela, mas está lá no telefone lá. Vai tal lugar, faz isso, coloca isso, escuta, passando o trajeto para ele caminhar, para ele ter êxito nas missões dele, precisa de alguém. Então tem as autoridades e tem os ajudantes, tem aquele que está do lado, tem aquele que está auxiliando. É para aquele auxiliar lá, fazer as coisas sem o outro ordenar? Não é. Porque a autoridade está sobre a vida do James Bond. Não é para a velhinha ir lá fazer a missão, não, vou querer ficar no lugar do James Bond agora. Dispensa ele
Ele vem para cá que eu vou para lá. Não é. O que acontece com esses dois jovens? O sacerdote era o pai deles. Mas de tanto eles ver a rotina, todo dia, o pai dele fazia aquilo e eles ajudavam, eles tomaram a frente certo dia e falaram, a gente sempre faz, sempre ajuda o pai a fazer. Eles chaparam um pouco certo dia também, exageraram ali, e foram oferecer, pegaram fogo lá, pegou cada um seu incensário, a Bíblia fala, e entraram no templo e foram oferecer fogo estranho a Deus. A intenção deles podia ser até uma intenção boa, porque eles estavam acostumados a oferecer fogo, sacrifício no templo, mas só que tinha um problema muito sério. Deus não tinha mandado eles fazer aquilo ali por conta própria. Eles decidiram por conta própria, nós vamos fazer, nós vamos entrar lá no templo lá, e a gente já faz isso direto já. Então eles caíram em um perigo da rotina. Olha, a gente sempre faz, nós vamos lá fazer, mas Arão tinha mandado, Moisés tinha ordenado, o responsável era Arão. Os filhos dele eram os ajudantes. Um dia que Arão morresse, um deles ia ser o responsável. O filho mais velho ia ser o responsável, mas Arão estava vivo, Arão não mandou. Deus não tinha mandado. Quando Deus ordena para fazer daquele jeito, não era Moisés nem Arão que tinha decidido por conta própria. Não era o próprio Deus que tinha ordenado. Deus chega no coração de Moisés e fala, ó Moisés, é assim, assim, assim que você vai fazer. O Arão faz isso, banha ele de azeite, coloca a roupa sacerdotal, faz isso, as medidas, o tamanho, a cor, foi tudo ordenado por Deus. Os mais mínimos detalhes, Deus ordenou tudo. Olha, a roupa dele tem que ser isso, o azul tem que ser com a cobertura, tem que ser, os botões tem que ser de ouro, tem que ter isso. Deus ordenou tudo direitinho, todos os detalhes. Aí eles pegam, decidem por conta própria a oferecer sacrifício. Estava uma bênção. Se a gente ler uma página antes, a gente vai ver que Deus estava operando, o fogo de Deus, a Shekinah de Deus, uma bênção. Mas por causa dessas duas pessoas, Nadab e Abiú, a imprudência deles, o culto naquele dia, a tarde daquele dia, o dia acabou em um funeral, com 2 ajudantes do sacerdote mortos, sem Arão e sem a família, os outros 2 irmãos não puderam nem lamentar, nem chorar a morte dos 2, porque eles foram imprudentes, entraram lá, foram oferecer fogo estranho a Deus, e Deus fulminou. Então, mais uma vez, nós vemos o juízo de Deus, a punição de Deus sobre 2 pessoas que desobedeceram a Deus. 2 pessoas que desobedeceram a Deus. Eles desobedeceram a Deus, o que acontece? A punição de Deus veio sobre a vida deles. Hoje em dia nós estamos na época da graça. A pessoa erra, desobedece, aparentemente não acontece nada. Mas isso aí vai gerando um bem para o futuro da vida da pessoa. Desobedece a Deus, não aconteceu nada. Faz igual Adão lá, Adão pecou e aparentemente não aconteceu nada. Olha, Deus falou que a gente ia morrer, mas a gente continua vivo. Mas isso vai gerando uma morte espiritual no futuro, vai se acumulando. Vai se acumulando. No futuro a pessoa vai colher essa consequência. Assim acabou a vida daqueles 2 jovens. Tinham sido separados, escolhidos por Deus, faziam parte da tribo de Levi, que servia a Deus constantemente, culto de adoração de Deus se manifestava, mas mesmo assim eles foram punidos por causa de uma desobediência. O terceiro tópico aqui nos fala sobre Arão e Miriam, que se manifestaram e falaram mal da autoridade que é Moisés. Os 2 irmãos do homem de Deus, escolhido, separado, que Deus tinha chamado, que tinha uma história lá do Egito, que Deus resgatara o povo usando ele poderosamente, que passou vários e vários processos, e Deus
deram autoridade, usou ele para resgatar o povo. É uma pessoa que tinha sido escolhida desde o ventre da mãe, que Deus falara que é resgatar o povo do Egito. Por causa da desobediência, o povo estava lá 450 anos, pecando, perecendo, escravo do inimigo. Aí Deus prepara o homem de Deus e usa ele para tirar o povo do Egito, para resgatar o povo, para tirar o povo da escravidão. O inimigo batendo, o inimigo oprimindo, o inimigo matando, o inimigo destruindo. Deus usara o homem de Deus para resgatar o povo. Só que quando Deus resgata ele, o povo, por causa da desobediência, começa a perecer. O povo começa a caminhar em ciclo pelo deserto. Era a distância para o povo percorrer 40 dias. 40 dias o povo ia entrar na terra prometida. 40 dias de caminhada, vão atravessar o deserto e entrar na terra que manda leite e mel. Mas o povo começou a reclamar, o povo começou a murmurar, o povo começou a falar mal. E falando mal de Moisés, o povo estava falando mal do próprio Deus. Olha, não tem cebola aqui, nos tirou para nos matar nesse deserto. No Egito nós éramos escravos, nós apanhávamos. Nós não podíamos decidir as coisas, mas lá tinha comida, lá tinha cebola, lá tinha pepino, lá tinha verdura. O povo começou a reclamar de Moisés. Só que quando o povo reclamava de Moisés, ele estava reclamando, não era de Moisés, era de Deus. Porque quem tirou o povo do Egito não foi Moisés, foi Deus. Moisés foi o instrumento. E o povo começava a reclamar. Ah, não tem carne. Deus, pela misericórdia, fazia chover os passarinhos lá, as cordolices, o povo matava, comia. Ah, hoje não tem água, o povo só sabia reclamar. Então essa desobediência, a autoridade passou o povo a caminhar em si. O povo andava e daqui a pouco ele estava no mesmo lugar, perdido pelo deserto. Por quê? Porque estava desrespeitando a autoridade de Moisés e desrespeitando a autoridade do próprio Deus. O povo começou a questionar. Aí Moisés ele casa com uma mulher egípcia e a família dele não gostou desse fato. A família dele começou a reclamar. Miriam e Arão começaram, chegaram certo dia lá, pegaram um escondidinho lá e sentaram a madeira de Moisés lá. Olha, não devia ter feito isso. Falaram mal. A Bíblia nos fala que aí quando a pessoa estava falando mal da autoridade, Deus ouviu e apareceu lá para eles uma voz e falou: olha, vai os três para a congregação, para dentro do encontro. E os três foram lá. Moisés sem saber de nada, Arão e Miriam foram imediatamente. Olha, Arão e Miriam falando: se Deus usa ele, também usa nós. É só por ele que Deus usa? É só ele que Deus usa? Deus também usa nós. Só que a Bíblia fala que chegando lá, Deus falou: olha, vocês dois não estão falando do meu servo Moisés, não é esse o homem que eu falo face a face, não é esse que eu escolhi. E eles ficaram sem graça, mas a punição já tinha sido ordenada. A Bíblia fala que quando Deus chamou a atenção dos dois, Miriam, ela olha para a sua pele e começa a ficar toda leprosa. Ela ficou toda leprosa, ela ficou com câncer na pele ali. E Deus, Moisés, ele olha e vê Miriam toda leprosa, Arão olha e vê Miriam toda leprosa, e Arão pede para Moisés: olha, pede ao Senhor, ora ao Senhor para que Miriam não fique dessa maneira. E Deus teve misericórdia de Miriam, falou: olha, não, tudo bem, só que ela vai ficar 7 dias leprosa, 7 dias fora do arraial. Por 7 dias ela não vai poder ter contato com ninguém. Ou seja, amado, quando a pessoa fala mal de outra pessoa, das autoridades, ela atrai coisa ruim para ela e ela traz coisa ruim para quem está em volta dela, para quem está no barco com ela, para quem está no navio com ela. Os irmãos lembram da passagem de Jonas, que Jonas estava no navio e o dono do navio não tinha nada a ver com o pecado de Jonas. O dono do navio nem sabia o que Jonas tinha aprontado. Tinha os marinheiros ali que não sabiam o que tinha acontecido. Mas o que aconteceu? Ele estava no barco com Jonas. Ele estava junto com Jonas. E quando veio o vendaval, apegou todo mundo.
Começou a perecer todo mundo, porque estava todo mundo no mesmo barco. Então, quando nós cometemos certos erros, muitas das vezes, não afeta só nós. Quem está no nosso barco, quem está próximo de nós também é afetado. Enquanto não pegaram o Jonas e jogaram no mar, o problema não cessou. Ou seja, joga o que está causando o problema fora. Não, tira daqui. Separa desse negócio. Jogaram toda a bagagem, não deu certo. O barco continuou, o vento continuou batendo. Então, Miriam, ela cometeu esse pecado aqui e afetou toda a congregação. A Bíblia fala que a congregação ficou ali 7 dias parada. Não pôde caminhar por causa do pecado dela, esperando o período que Deus tinha colocado para ela. Porque quando a pessoa peca, a pessoa erra, nessa passagem aqui, nos fala de erros e punições. Existe 3 formas principais aqui, quando a pessoa erra. Existe, a pessoa olha de nós aprendermos e nós tirarmos exemplo aqui, com o erro das pessoas. Quando a primeira forma de nós aprendermos aqui é olhar a vida do outro. Não precisa falar mal da vida do outro, mas você tem que observar a vida do outro. Quando alguém fez determinada coisa e quebrou a cara, falando, eu não vou fazer desse jeito não, porque fulano fez e arrebentou todinho. Então é uma das formas de nós aprendermos. Eu não vou fazer desse jeito, porque fulano fez. É aprender com o erro de alguém. Não é pecado olhar para o erro do outro, é pecado você sair falando mal da vida do outro, do erro dele. Mas olhar para o erro dele e ficar para si, não vou cometer desse jeito, porque fulano fez desse jeito e quebrou a cara. E a outra forma de nós aprender com o nosso próprio erro. A gente erra. Lembra lá um dos ladrões da cruz? Eles roubavam, mas não foi o primeiro erro dele não. E ele foi preso, um deles foi preso, e a punição veio. Ele chorou, teve um deles que chorou, pediu misericórdia, Deus perdoou, mas a punição veio. O outro, ladrão da cruz, ele cometeu o mesmo erro com o irmão dele, mas mesmo com o erro dos outros, e o erro dele, ele não aprendeu nada. Ele continuou no erro. O erro do outro, ele não aprendeu. O erro dele, ele não aprendeu. Aí o que acontece? Aí veio a disciplina. Veio a disciplina. Porque o irmão dele ainda aprendeu ainda, né? Jesus, tem misericórdia de mim, quero entrar no teu reino. Jesus, tem misericórdia de mim, o irmão dele aprendeu. Mas então tem a forma de aprender com o erro do outro, com o nosso erro. Olha, eu cometi determinada coisa, me quebrei todinho, não vou fazer mais isso nunca na minha vida não. Quando se deparar com o erro novamente, não vou fazer mais não. Ainda sai aconselhando quem está em volta aí. Olha, eu fiz desse jeito e quebrei a cara. Deu tudo errado, me lasquei todinho, não faça desse jeito. Mas eu falo, então tudo bem, eu avisei. E tem o último erro, que é a disciplina. Quando acontece? Quando a gente não aprende com o erro do outro, não aprende com o nosso próprio erro. Aí Deus vem e nos disciplina. Aí fala, não tem, você não aprendeu com o erro dos outros, aprendeu com o seu erro. Aí vem o segundo ladrão da cruz que não aprendeu. O primeiro aprendeu, mas o segundo não aprendeu. Então, todas essas passagens bíblicas aqui, e eu creio que mais para frente também vai acontecer isso, que eu só li até a página 50. Mas não rejeitou, então assim foi levar ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não amou, mas ele não